amado por muitos e odiado por poucos, o famigerado Fusca. A história desse veículo poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, mas eu faço questão de vir aqui contar ela para vocês. Mas antes disso, é lógico, eu tenho que pedir a sua atenção para deixar aquele like maroto e também o compartilhamento, que é fundamental para ajudar o trabalho desse canal a proliferar. E caso você também esteja precisando de uma renda extra, esta é a sua oportunidade. Através do link que vamos deixar no comentário fixado, você terá acesso à inteligência artificial lucrativa. E assim você consegue trabalhar no conforto da sua casa, sem chefe chato e, lógico, através da sua internet. Mas corre lá porque as vagas são limitadas. Onde que eu estava mesmo? Ah, sim! A história do Fusca, o fascinante veículo, o ícone automobilístico que transcendeu gerações e fronteiras. Era o período entre guerras, a década de 1930 na Alemanha, quando um projeto visionário foi concebido por Ferdinand Porsche. Em 1934, a pedido de Adolf Hitler, surgiu o conceito do carro do povo, Volkswagen, a qual se tornaria o querido e famigerado Fusca. Porsche e sua equipe foram os responsáveis pelo design revolucionário desse veículo compacto e acessível. E antes que você me pergunte, Porsche, quem que é Porsche? Calma que eu vou te explicar. Ferdinand Porsche era um engenheiro austríaco extremamente talentoso e visionário no campo automobilístico, muito antes do pedido de Hitler para criar o carro do povo. Ele já tinha conquistado o reconhecimento pelo seu trabalho inovador em diversas áreas da engenharia. Porsche começou sua carreira na indústria automobilística no início do século XX, trabalhando para diversas empresas renomadas, incluindo a Lohner, onde desenvolveu um dos primeiros carros híbridos do mundo, o Lohner Porsche. Este veículo, apresentado em 1900 na Exposição Mundial de Paris, era um carro elétrico com motores nas rodas, uma ideia revolucionária para a época. Ao longo das décadas seguintes, Porsche continuou a inovar e a projetar carros para várias empresas, estabelecendo sua reputação como um dos principais engenheiros automotivos da Europa. Ele fundou sua própria empresa de design e consultoria em engenharia, a DR ING HCF Porsche GmbH, mais tarde conhecida como Porsche AG. Sendo que, bem antes do pedido de Hitler para criar o Fusca, Ferdinand Porsche já tinha uma carreira estabelecida na indústria automobilística, sendo reconhecido pela sua engenharia renovadora e por ter contribuído significativamente para o desenvolvimento de vários veículos e tecnologias pioneiras. A encomendada de Hitler para o carro do povo foi apenas um dos muitos marcos em sua carreira de sucesso. E antes que você também me pergunte por que cargas d'água Adolf Hitler fez o pedido desse carro, eu também vou explicar aqui. Hitler tinha uma visão de popularizar o transporte na Alemanha, especialmente entre as massas. Ele desejava criar um veículo acessível que pudesse ser produzido em larga escala, onde atendesse às necessidades de mobilidade do povo alemão. A ideia era ter um carro que fosse confiável, econômico e que pudesse ser facilmente mantido, tornando-se acessível para a maioria das famílias alemãs. Dentro desse contexto, Hitler encomendou então a Ferdinand Porsche a criação de um carro que se tornasse acessível ao público em geral, chamando de carro do povo, ou seja, a palavra Volkswagen. Esse veículo tinha como objetivo ser barato de produzir, fácil de dirigir e manter e tornar-se uma peça fundamental na estratégia de mobilidade do governo na época. Embora a ideia tenha sido encomendada por Hitler, é importante destacar que o conceito de um carro popular já havia sendo discutido e explorado bem antes do pedido do líder alemão. Mas cá entre nós, fácil de dirigir? Meu Deus do céu, não sei onde que o Hitler estava com a cabeça não. Tá certo que foi uma inovação para a época, mas é difícil dirigir um Fusca, hein? Misericórdia! Em 1938, a fábrica da Volkswagen foi estabelecida em Wolfsburg. Porém, a produção em massa do carro foi interrompida por conta da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a fábrica foi convertida para reproduzir veículos militares, adiando assim o lançamento do Fusca para o público em geral. Após a guerra, o Fusca ganhou uma nova chance,
Com o apoio dos aliados, a produção recomeçou em 1945, com seu design distintivo, motor refrigerado a ar e a confiabilidade lendária. O Fusca rapidamente conquistou o coração dos consumidores, não demorando muito para que se tornasse um símbolo de resistência, simplicidade e confiabilidade. Porque cá entre nós, qualquer alicate e rolo de arame, você arruma o Fusca em qualquer situação. A década de 1950 viu o Fusca se expandir para além das fronteiras da Alemanha. Como uma demanda crescente por um carro acessível e durável, o Fusca começou a ser produzido para outras partes do mundo, incluindo o Brasil e México, onde se tornaram um dos carros mais populares já fabricados. Curiosamente, ao longo dos anos, o Fusca também encontrou seu lugar na cultura popular. Foi destaque em filmes como Se Meu Fusca Falasse, nos anos 1960, e tornou-se um ícone da contracultura nos anos de 1970 nos Estados Unidos. Apesar de ter encerrado a sua produção na década de 2000, o legado do Fusca permanece vivo. Sua simplicidade, durabilidade, design atemporal continua a cativar entusiastas de carros e colecionadores em todo o mundo. O Fusca é mais do que um carro. É um ícone cultural que transcendeu seu propósito inicial, deixando uma marca indelével na história automobilística global. Mas antes de acabar aqui esse vídeo, eu preciso dizer, lógico, como que o Fusca chegou no Brasil. A história do Fusca por aqui está intrinsecamente ligada à industrialização e ao crescimento do país. No mesmo ano, o então presidente brasileiro Getúlio Vargas confirmou um acordo com a Volkswagen para a produção do Fusca no Brasil. A intenção era impulsionar a indústria automobilística nacional e oferecer um carro acessível aos brasileiros. Assim, então, em 1953, a Volkswagen começou a montar os primeiros Fuscas em uma fábrica temporária na cidade de São Paulo. Porém, foi em 1959 que a Volkswagen inaugurou sua primeira fábrica oficial no Brasil, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A produção em larga escala do Fusca começou neste ano, marcando o início da história do Fusca no país de forma mais consistente. O Fusca rapidamente conquistou os brasileiros, tornando-se um símbolo de confiabilidade, resistência e versatilidade. Sua popularidade cresceu ao longo das décadas e o carro que se tornou um dos mais vendidos no Brasil por um longo período, onde o modelo brasileiro passou por diversas adaptações ao longo dos anos para se adequar às necessidades do mercado local. A produção do Fusca no Brasil foi encerrada em 1986, mas a demanda e o amor pelo carro persistiram. No entanto, que a Volkswagen relançou o Fusca no Brasil em 1993, oferecendo uma versão mais moderna e atualizada do clássico, mantendo parte da sua essência icônica. Apesar de ter sido descontinuado novamente em 1996, o Fusca deixou um legado duradouro no Brasil, sendo lembrado com carinho por gerações como um dos carros mais icônicos e queridos do país. Então, família, esse foi mais um vídeo. Se gostaram desse formato e desse conteúdo, deixa aí a sua opinião e, lógico, aquele like maroto para fortalecer o canal. E se vocês têm alguma sugestão de vídeos nesse formato, ou se quiserem que eu conte a história de cada versão dos Fuscas, deixa aí nos comentários. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo.